está aberta a sessão. Quem se inscreve? Se não se inscrevem, não há sessão. Inscreve-se. Estou no telemóvel, isto demora muito mais tempo. Bom, eu vou me inscrever, deixa-me cá inscrever para cumprir as regras. Pronto. Vou me inscrever para ser porta-voz da questão que o Michel deixou no fim da reunião passada e que e que ficou logo, enfim, combinado que seria abordada nesta sessão, que era, eu entendi que eles desejava ouvir o Padre Vasco sobre os diferentes significados que pode ter a palavra espírito e, portanto, as várias acessões em que a palavra espírito pode ser entendida e usada. Penso que foi isto, que ele hoje não pode estar, foi para o Porto, para um doutoramento, num júri, e pediu-me para lembrar. Padre Vasco, quer dizer alguma coisa sobre isso? Pode ser. Se começa já, não há mais perguntas. É logo assim? Vamos começar por esta. Ou juntar mais perguntas, mas esta já é uma Isso bastante. não vale a pena juntar porque não vai haver muitas. Olha, temos o Belarmino, que entra a seguir. Então, Padre Vasco, quer já abordar esta ideia? Sim, muito bem. Michel? Mas eu queria pôr uma questão ao Padre Vasco, que era para intensificar em Chardin a diferença entre indivíduo e pessoa. A construção do indivíduo e a construção da pessoa, para elaborar um pouco sobre isso. Muito bem. Então já são duas coisas. Muito bem, pronto. Então, e não se pode responder tudo, cada uma delas era um tema bom para. Então talvez ouvir qual é a questão da Ana, pode ser que se integre. A minha questão é sobre a diferença entre espírito e alma. Eu nunca percebi bem isto. Muito obrigada. Pronto. Maria Lebre, já agora juntamos tudo e logo. É uma coisa, na noosfera, a construção da noosfera, no fim, é uma zona de amor. Eu queria perceber também se é assim, quando há, as pessoas também pensam e também se conectam em desamor e em maldade. Quer dizer, se isso, no fim, é um buraco, é um sinal menos na noosfera, se a noosfera só é criada a partir de atos amorosos, se a partir dos outros acaba por haver uma certa incriação e um certo buraco na noosfera. Então, deixem-me cá tomar aqui umas notinhas para não nos perdermos. Portanto, Michel, espírito. O Belarmino, indivíduo, pessoa. Pessoa. A Ana, Espírito e alma. espírito e alma. E a Maria, noosfera. Não é? Sim, sim. É isto? Pronto, ok. Só para eu não me perder aí. Pronto, Padre Vasco, não sei se quer ir abordando cada uma das coisas por si ou se quer fazer. Pronto, vamos lá. Diga, Vamos lá ver se eu sou. Como é que eu me desenvencilho? Então, vamos falar de espírito, não é? Bem. E depois há a história de espírito e alma também. Sim. Bem, Vai a propósito. normalmente entendemos espírito assim uma realidade vaga, não é? Ou interioridade, ou se pondo com vida espiritual, que é uma capacidade de reflexão, de interioridade, de vida interior, e muitas vezes fica-se por aí. O espírito, portanto, mas também como não se fala de espírito de animais, nem, há quem fale de espírito das plantas e tal,
uma espécie de umas energias, umas divindades. Agora estive lá no Japão e para eles, de facto, há umas divindades nas plantas e nos rios. E são uma espécie mais ou menos de uns espíritos. Mas aí estaremos num caminho que não acho que não seja bom para agora e que não leva a nada. Também no caminho do espiritismo, também não me parece que seja assim uma coisa muito aconselhável, embora seja importante perceber, não é? Que os espíritos que andam aí a pairar, não é? Ora, o espírito, a herança cristã do espírito vem do Antigo Testamento com a palavra ruá. Ruá, em hebraico, significa sopro de vida, sopro vital, e que, portanto, de alguma maneira, devia ter qualquer coisa a ver com o amor. Porque de alguma maneira, o espírito seria esse ruá, esse sopro, essa respiração, esse sinal de estar vivo, e estar vivo é estar comunicativo. Porque se não respiro, se não comunico, estou morto. Não é? Então, o espírito é um sinal de vida. O espírito parava sobre as águas, diz-se no livro do Gênesis. Quer dizer que o amor de Deus, soprado, comunicado, está presente, envolve tudo, por dentro e por fora, e depois pode ser assumido e manifestado. Dizemos que Deus é espírito, porque Deus é comunicação, e é uma comunicação inteligente e amorosa de si próprio. E, portanto, o espírito tem a ver com comunicação, tem a ver com amor, de alguma maneira, tem a ver com relação, e por isso é que podemos dizer que o próprio espírito, e se dissermos santo por amor, seria a terceira pessoa da Santíssima Trindade, da qual nós participamos, porque também nós, e isto salta para outra pergunta, eu disse que originariamente na espiritualidade e na teologia judaico-cristã, nós não somos corpo e alma, somos corpo, alma, espírito. E o espírito é a nossa realidade soprada. Soprada significa comunicada, e comunicada inteligentemente e amorosamente, e capaz de dar e de receber. E por isso o espírito é a comunicação de amor, é a capacidade, os seres espirituais são aqueles que têm a capacidade de sair de si em direção a outro. Então dizemos que são espirituais. O que está incluído aqui assim, que há muita coisa que a gente às vezes fala de espiritualidade, mas é mais espiritualismo do que espiritualidade. A ver, uma espiritualidade muito introvertida, virada sobre si mesmo, muita reza, muita comunicação consigo mesmo, muito solidão, pode estar ali na fronteira de uma atitude introvertida, fechada sobre si própria, muito bonita, se calhar até digo, estou a rezar e não sei o quê, mas se isso não me faz sair de mim e não me abre ao outro, não é espiritual. Portanto, há uma distinção, muitas vezes, entre espiritualismos e a verdadeira espiritualidade. A espiritualidade é a capacidade que os seres humanos e a imagem de Deus têm de se abrir e comunicar a sua realidade mais funda aos outros e de a receber. E, portanto, é uma espécie de terceira dimensão do ser que tem a ver com a comunicação, e nós somos feitos para a comunicação, de dar e de receber. A palavra significa sopro de vida, não é? Deus soprou-nos narinas e então tornou-se um humano, Adão, não é? Quando começou a respirar do respiro de Deus. Deus é espírito porque respira, comunica o seu amor a nós. E nós podemos comunicar com ele. E, portanto, é o sopro de vida.
Chega mais ou menos por aqui, claro que isto agora tem muito que se lhe diga, mas isto já abre aí alguma coisa? Portanto, não é um espírito com uma realidade fora de mim que paira. Só existe nos seres espirituais, que são os humanos, à imagem de Deus, que Deus é espírito. Porquê? Porque é comunicação. Porque tudo o que tem é dado e entregado. Então torna-se um ser espiritual. Quase que é difícil distinguir espírito de amor. E por isso é que isso tem em São Paulo, claramente, e no Terra também, o que se opõe ao espírito não é matéria, o que se opõe ao espírito é carne. E carne, em São Paulo, claramente, Gálatas e Romanos, carne, se não significa corpo, nem matéria, significa egocentrismo. Portanto, o que é que se opõe ao espírito? A atitude egocêntrica. Essa é não espiritual. Podemos dizer de outra maneira, o que é que se opõe ao espírito, que é a comunicação de amor? O egoísmo, o fechamento. E isto já nos ajuda a fazer bastantes distinções, porque temos uma maneira muito própria, que vem já do Antigo Testamento. O espírito parava sobre as águas é a comunicação de vida que estava pronta a dar-se, para acolher, para começar a organizar o mundo e não ficar fechado sobre si próprio. Não é? Portanto, o oposto de espírito é carne, ou seja, egocentrismo. Fui claro a dizer isto? Sim, senhor. Não há reações? Só um pequeno Ah, comentário. Como? É muito sim, interessante o que diz, mas na Universidade Católica, o professor Alexandre Castro Caldas, que é um eminente neurofisiologista, Sim, tem um conjunto de artigos e de conceitos a descrever as funções do cérebro e a fisiologia, em que marca essa passagem entre, digamos, o espírito e a alma, e digamos até há umas manobras chamadas de limpeza, lavagem da alma, e sim. portanto essas operações médicas e científicas, digamos, devem ser hoje atualizáveis, não é? No discurso que o Padre Vaz está a fazer. Portanto, eu não sou um neurofisiologista, nem um psiquiatra, mas essas fronteiras entre alma e espírito e essas distinções são Mas a objeto gente hoje pode da distinguir, ciência moderna. não pode, uma coisa é distinguir, outra coisa é separar. Pois, exatamente, sem dúvida. Distinguir, Não, sim, nós porque está sabemos que o tudo homem ligado. é uma O unidade, não ser é? que não é. Nós somos corpo, alma, espírito. Sim, sim, sem dúvida, não é Corpo, isso que está aqui em tracinho, alma, discussão. tracinho, Mas espírito. quando um homem tem uma doença, Sim. quando é mutilado, chamamos-lhe assim, quando tem uma afasia, tem todo o interesse médico e humano saber onde é que essas várias funções e esses vários níveis são recuperados ou recuperáveis. E é só esse o meu comentário, mais nada. Sim, muito bem, mas porque depois isto, mas não se esgota tudo numa determinada célula e de um determinado lugar cerebral, que pode ser predominante, pode estar a iluminar completamente a capacidade de me abrir ao outro. E então, não é por egoísmo, mas é por incapacidade, é por deficiência. Bloqueio uma coisa no cérebro e que me está a destruir na parte biológica. Mas e temos que fazer muitas distinções, mas não separações, porque Padre Vasco, não é separável corpo, alma, espírito. E reparar que corpo também não é uma quantidade de matéria. O corpo é uma chamada indivíduo, a substância, que cada um tem o seu corpo. Mas o corpo também não é uma coisa completa, é um dinamismo. E é o dinamismo das nossas relações no espaço-tempo. O nosso corpo é constituído pelas nossas relações. As nossas relações dão-nos corpo. Não é? Temos um corpo próprio, mas que só quando se começa eu próprio a relacionar-me com o meu corpo e com os outros, é que o corpo se torna corporeidade, se torna uma dimensão viva. E a alma não é uma coisinha que anda cá dentro. Isso era uma coisa platónica, não é? O passarinho está lá na gaiola, a pessoa morre, abre-se a gaiola, a alma vai para o céu
e o corpo vai para a terra. Nem isso é a noção de corpo, nem isso é a noção de alma. A alma é o avesso do corpo, é a interioridade. E, portanto, não é separável. E está sempre em mudança, como o corpo está sempre em mudança com as nossas relações. Já mesmo individualmente, porque cresço, porque como, porque bebo e porque me relaciono, porque o ar que respiro, e todos os que eu meto cá para dentro, e estão de alguma maneira a fazer parte do corpo, portanto não é separável, porque eu não vivo senão relacionando-me, desde logo com a atmosfera, com a água que bebo, e portanto toda a realidade, o corpo é uma intermutabilidade. E a alma é a interioridade disso tudo, que unifica, de alguma maneira, por isso é que muitas vezes a gente diz que não é o por dentro, ou pode ser que é o por dentro, é o avesso. Portanto, uma coisa é a interioridade, outra coisa é a espiritualidade, outra coisa é a corporeidade, outra coisa é completamente a exterioridade. E isto é muito importante porque no outro dia falávamos de ética. A ética é falar disto tudo, qual é o sujeito ético, não é? Que é por onde hoje os problemas todos acontecem, é porque não conseguimos encontrar uma antropologia, ou seja, o sujeito ético, o sujeito responsável pelo pensar, pelo agir, pelo seu pensamento, pelas suas relações. Mas voltando um bocadinho então, com esta raiz judaica, Ruá, que não substitui a alma. A alma é a organização interna. A alma, o animal não tem espírito, mas tem alma. A planta tem alma. É uma alma vegetal. Tem vida própria, interior. Aquela planta é única. Aquela rosa tem uma vitalidade. Aquilo não é um conjunto de matéria. É uma corporeidade dependente do espaço-tempo, da pressão, da atmosfera, da semente, de tudo o que acontece. Preciso tudo mudar, desaparece. Mas tem uma organização interna única, que podíamos dizer um ânimo interior, uma vitalidade interior. Portanto, o próprio São Tomás dizia que havia uma alma vegetal, havia uma alma animal e havia uma alma racional. Também não substitui o espírito, mas é tal, digamos assim, distinção racional no passo da consciência. Então quer dizer que começam a aparecer uns seres, um processo evolutivo cuja alma é racional, não é uma mera estrutura interior. É capaz de comunicar, é capaz de se responsabilizar, é capaz de ir ao encontro do outro com responsabilidade. Então esta alma tem a ver com o espírito. E por isso é que este espírito é o espírito humano. Exatamente, Padre espírito. Vasco, desculpe interrompê-lo. Ao Blarmino, eu agora também tenho que dar a palavra Sim, às sim, pessoas que já pediram. Depois sem dúvida. inscreva-se para voltar a falar com o Padre Vasco. Ah, a Maria tem mais alguma questão? Ficou com a mão levantada? Não estamos a ouvir. É a mesma questão, eu vou tirar a mão, espera aí. Pronto, ok. Então, nesse caso, eu levantei a mão porque queria pegar naquilo que o Padre Vasco acabou de nos expor, também com uma dúvida das leituras sobre as leituras do pensamento dos textos do Teilhard de Chardin, fica-se com a noção de que há uma, há uma há um progresso, há um processo de evolução também no espírito, porque o Padre Teilhard diz, creio que o universo é uma evolução e creio que a evolução se encaminha para o espírito. Por outro Sim, lado, ele fala-nos e fala-nos amplamente do fenómeno consciência. sim, A consciência que se pressente por aquilo que ele diz, ser como que o tal ruá, o tal sopro, que em doses ainda tenues e ínfimas já constitui um elemento de dinamização
um Pois, elemento de crescimento. E chegamos ao ponto em que a consciência no homem se torna reflexiva, e é nesse patamar que o Patear começa a falar de espírito. Portanto, o que se entende por este processo descritivo destes fenómenos por parte de Teilhard é que há um momento, digamos assim, ou há uma fase em que da consciência reflexiva que permite ao homem relacionar-se de uma forma inteligente com o ambiente, com o que o rodeia, com os outros, com a relação, daí nasce, digamos assim, podemos dizer, nasce o espírito, ou há o despertar do espírito em pleno. O tal sim, espírito, o tal Ruá, acaba por despertar em pleno ao nível do homem. E depois há uma relação grande entre espírito e pessoa, porque quando ele diz o espírito culmina na pessoa, quer dizer que a pessoa só se afirma verdadeiramente quando já é um ser espiritual, não é? sim. Eh, Mas, Isto é como eu vejo a forma do Teilhard apresentar. Ainda há um outro aspecto, só brevemente. O Teilhard, no meio de toda esta, digamos, eh, este pensamento relativamente à consciência e ao espírito, ele tem uma frase a certa altura que diz assim: o homem faz a sua alma. O que é que ele quer dizer com isto? Que nós enriquecendo, vamos nos enriquecendo com a relação com o meio e com os outros, e com isso vamos fazendo a nossa alma. Mas fazer a nossa alma aqui, nesta afirmação, para mim, já tem uma dimensão espiritual. Portanto, aí já temos que falar, talvez, de uma alma espiritual. sim, Portanto, há aqui três conceitos base: é consciência, alma, espírito e mais um quarto, pessoa. Tudo isto está relacionado. Não sei se o Padre Vasco quer sim. elaborar um bocadinho sobre esta minha O intervenção. nosso perigo é separar. Portanto, tudo isso está conectado e não existem umas coisas sem as outras, e umas puxam pelas outras e uns são pelos outros. E além disso, se tudo estar conectado, não ser separável, tudo é processo. Uhum. Porque o passo da reflexão ainda é ínfimo, é quase difícil distinguir se ainda é macaco, ou é ou um primo de macaco que pode vir a ser humano. E, portanto, tudo está em processo de maturação, de crescimento, e onde as coisas se ajudam, a alma e o espírito e a corporeidade e a consciência. E, aliás, consciência é também um processo, porque o passo é da consciência reflexa. Ao dar-se a consciência reflexa, então há aqui uma novidade, que já não é só um consciente em certa medida. Por um lado, podemos falar transversalmente que há alma em tudo, mas depois temos que fazer bastantes distinções, não é? E mesmo dentro da categoria consciência reflexa, que seria o humano, então haveria uma alma humana, mas pode estar muito pobrezinha, muito diminuída, muito egocêntrica, muito por desenvolver, muito pouco personalizada, muito, não é? Porque nunca podemos esquecer que tudo isto não se pode tirar as conexões, porque as coisas são umas pelas outras, e não podemos tirar a ideia de processo, porque eu posso ficar, ou até por razões biológicas, uma doença cerebral vai afetar tudo o resto, mas se for um evoluído, se for um santo, tem uma capacidade de espiritualidade, de entrega de si mesmo, que a sua alma espiritual, a sua interioridade está tocada pelo espírito, mas tem que estar sempre. Pode estar pouco desenvolvida. Pode estar pouco desenvolvida a interioridade, pode estar pouco desenvolvida a espiritualidade, pode estar pouco desenvolvida a dimensão estruturante, a base subjetiva e biológica disto tudo. E, portanto, tudo se afeta umas coisas às outras. E mesmo quando não, dentro disso, há processo de santificação, processo de maturação, processo de personalização. Porque a minha dimensão pessoal, um bebê, enfim, coitadinha, está lá. A consciência reflexa está lá. A alma está lá. E o espírito também.
mas não está nada desenvolvido, não está nada maturado. E como é que matura? O exercício de alguma maneira de introspeção, da tomada de consciência de si próprio, pelas relações com os outros, pela relação com o seu próprio corpo, pela relação com o universo. É a relação que vai dando a corporeidade e vai permitindo que as coisas se maturem. Maturam-se pela consciência reflexa, maturam-se pela relação com o outro, maturam-se com a relação com Deus, maturam-se com a relação com a matéria. E por isso é que podemos ter uma humanidade muito infantil, muito irresponsável, muito... E então a espiritualidade é pouquinha. Mas não quer dizer que não esteja lá, não é? Há aqui estes dois conceitos muito importantes, que tudo está conectado, e existe até a lei da recorrência, e tudo é subida, convergência, tudo é processo. Se para falar destas coisas as desligamos, temos que distinguir para tratar, mas quando eu distingo não posso separar. Não é separável. E o espírito tende para o espírito de amor, de justiça e de verdade. Pode ser uma espiritualidade muito desenvolvida ou uma espiritualidade muito pobrezinha. O António está sem som. Estou sem som. Mas quando falamos de espírito, onde é que entra aí o transcendente? Entra imediatamente, porque o espírito é que nos faz sair de nós próprios e abrirmos ao de fora. Uhum. Porque o amor já me transcende. A responsabilidade pelo mundo é uma transcendência. A espiritualidade traz consigo a transcendência. Por isso é que no espiritualismo, ou seja, uma vidinha interior até muito beata, mas pode ser muito pouco virada ao transcendente, porque está enrolada assim, numa espécie de espiritualidade beata, ou num espiritualismo muito pouco regado pelo amor, e então não se vira para fora, porque o amor transcende. Por isso é que espiritualidade e amor são quase dois aspectos da mesma palavra. Deus é amor porque Deus é espírito, e é espírito porque é amor, e aí é a espiritualidade plena. É ser um ser que está totalmente virado para fora, a dar-se a si mesmo. Quanto mais estou a dar-me a si mesmo, mais espiritual sou. Não? Por isso, na perfeição, Deus é plena personalização, plena espiritualidade, plena transcendência, porque ele está totalmente virado para se entregar ao outro, não é? E, portanto, ele é o ômega e também o alfa. Mas assim se percebe as coisas, portanto, não a separar. Mas mesmo dentro de cada um de nós, qual é o caminho que cada um de nós tem feito de espiritualidade? E não é porque leu muitos livros para mim. A espiritualidade fechada é uma contradição. Seria um egocentrismo disfarçado. E há caminhos religiosos, sim, perigosos. Depois tornam-se normalmente fanáticos, ou tornam-se sectários, ou tornam-se farisaicos, ou tornam-se incapazes de amar, mas com muita conversa, com muita reflexão. Não é só a reflexão. Se a reflexão não abre, é uma reflexão invertida, porque estou a girar sobre mim próprio. O passo da reflexão precisa agora de crescer, não é? Senão posso ficar muito animalizado e irresponsabilizado, e portanto não chego sequer à ética. Agora, quais são os sinais de ter entrado no mundo ético? A responsabilidade por mim próprio, a responsabilidade pelo outro, a responsabilidade pelo testemunho, mas é isso. E também a história do indivíduo e da pessoa. Indivíduo. Somos indivíduos na medida em que há um conjunto único e irrepetível. O indivíduo, a substância, como uma animação interior, como diziam os antigos. Não é? Até tentavam definir pessoa como a relação de um sujeito que é indivíduo a substância. Acho que nos tempos modernos, com a psicologia, definimos pessoa como um sujeito autónomo de relação. E estão aqui estas coisas. É um sujeito, é um eu. Portanto, é uma entidade que se pode assumir única.
É um eu autónomo, significa que tenho autorresponsabilidade por mim e pelos outros. Não sou um pau-mandado, não sou um robô de inteligência artificial, de relação. E é na relação que eu me faço e cresço, e é na relação que eu me constituo. E por isso é que não há vida adulta sem amor, sem relação. E porque é que o animal não é pessoa? Não é um sujeito autónomo de relação. Tem muitas relações. Conhece bem o dono, alguns conhecem. Tem até afetos. Mas não é um sujeito autónomo para se responsabilizar e tomar a iniciativa de amar. Uma coisa é criar, alguns animais têm isso muito desenvolvido, a dimensão afetiva de corresponsabilidade, mas não viviam sozinhos, nem seriam capazes de criar nada, não há memória de que os animais às vezes têm uma grande capacidade de se adaptar às situações concretas, mas é sempre dentro daquela linha que está inscrita no seu modo de ser. Não é? Pronto, mudam de sítio, são capazes de adaptar, aumentar o pelo, tirar, suportar o frio, etc. Saber fazer uma cova num sítio onde nunca tinham feito, mas tudo isso é instintivo, portanto, não é uma descoberta, não é? Que é que nos distingue como pessoas? É que à maneira de Deus somos criativos, somos capazes de inventar isto que estamos aqui a fazer. É um grito de E socorro. somos capazes de criar robôs que parece que nos substituem. Mas não substituem, porque não amam. Não são sujeitos autónomos do amor. Temos hoje isto com a inteligência artificial e a tentação muito grande de a gente se refugiar e ficar ali a pensar qualquer dia os robôs vão nos substituir. É difícil que um robô engravide. É difícil. É difícil que ame mesmo. A coisa é que se ponha lá uns tiques e uns truques que até sintamos que tem alguns afetos, como o animal tem. Mas não é um sujeito autónomo de relação, que seria a definição de pessoa. Não é? Hoje a psicologia anda mais ou menos por aqui, complicando um bocado mais, complicando um bocado menos, e no sujeito está corpo, alma, espírito. Sujeito autónomo de relação. São as relações que nos definem. As relações responsáveis e livres definem-nos. A capacidade de dizer sim e não, porque isso nos faz entrar num nível ético. Não podemos dizer, o animal não entra no nível ético da responsabilidade pelo outro. Pode proteger muito a criancinha com a qual se habituou ali a viver ao lado, mas não é. Não é? Ok. Padre Vasco, É que- muito obrigado. Agora eu tenho uma questão a pôr ao Belarmino e à Isabel. Creio que a Isabel pediu a palavra antes do Belarmino e depois tirou-a e agora voltou. Portanto, eu vou já, se estão de acordo, vou já dar a palavra à Isabel. Depois quero saber se a questão posta pela Ana, se ela acha que já está respondida ou se precisa de mais algum pormenor na questão alma-espírito, ou se já se sente mais elucidada. E Já, já? Pronto. muito Então, obrigada. Muito pronto. obrigada. Então, nesse caso, eu ouvi agora a questão que a Isabel quer colocar. Isabel tem que pôr som. Tocou? Ok, Agora muito já tem. obrigada, muito obrigada. Eu agradeço ao Padre Vasco, porque a sua explicação foi para mim muito elucidativa. Eu tinha muitas dúvidas em relação a esta trilogia Corpo, Alma e Espírito. Sobretudo, quer dizer, apesar de sabermos mais ou menos, nunca. Perdeu a rede.
porque fazemos, pronto, cada um, eu, quanto a mim falo, criei uma determinada diferença e não sabia muito bem distinguir a alma e o espírito. E realmente uma coisa muito importante é que tudo está interligado, não se pode separar as três dimensões. E realmente, quando se fala e como TR diz que, portanto, o universo está em progresso e realmente a nossa alma está o nosso espírito está em progresso e realmente é um progresso de atingirmos, eu acho que sempre o objetivo no nosso ideal é atingir a santidade e realmente o amor divino, olharmos para os outros como Deus olha para nós. E nesse sentido eu percebo agora, e o meu, talvez porque os meus pais morreram há pouco tempo, velhotes, e eu penso muito na morte. Penso muito na morte e realmente o que é que ascende? O que é que ascende? E sem falar agora também de purgatório ao céu, enfim, já não quero afastar, mas agora percebo que o que ascende é, penso eu, do que eu entendi, é sobretudo o espírito, o espírito porque é o amor. E quando nós, quanto mais amorosos formos em relação ao outro, quanto mais compreendermos, quanto mais em termos de nos questionarmos, nos pormos humildes perante o outro e fazermos o melhor, é isso que se calhar é o trabalho de casa de progredirmos o nosso espírito, estar em É isso. progresso. É isso. Era isso que eu queria perguntar ao seu Padre Vasco, se realmente, pronto, na parte da nossa, do objetivo final, que é a vida eterna, que também acreditamos, segundo o credo, que há de haver a junção do corpo, mas é o espírito que vai para a outra dimensão. Sim. Sim, não, Porque é é amor. tudo transfigurado, não se perde nada. Não se perde nada. Mas é tudo transfigurado. São Paulo diz que pela morte tornamos corpo espiritual. Mas o corpo espiritual não é outra vez um corpo físico. É uma outra corporeidade, outro modo de nos relacionarmos. Porque são as relações que nos dão corpo. Portanto, não. Bom, por isso a gente diz: está ali na morte, está ali o corpo, missa de corpo presente. Cuidado, não está ali o corpo, está ali o cadáver. Estão ali os restos mortais que respeitamos, mas o corpo não é aquilo. O corpo são as suas relações que continuam, a pessoa continua a relacionar-se e por isso São Paulo diz que seremos corpo espiritual. Parece uma contradição, porque para nós a ideia de corpo é matéria, mas não é? E noutra ocasião ele diz espírito corpóreo. Sim, Ele porque, fala nas duas dimensões. tá bem, porque não se pode separar. Pois. Agora, o corpo não é corpo, matéria. O corpo não é matéria. O corpo é relação. Estabelecer relações. Matéria é o apoio do espírito. Matéria é um apoio aqui transitório de alguma maneira, mas também ele está em transformação. E a alma também está em transformação. Que é a interioridade desta realidade toda. E é uma alma racional e espiritual. É uma alma afetiva e responsável. E tudo isso virado para comunicar. E só assim podemos perceber que somos imagem e semelhança de Deus. E Deus não é três pessoas. É Criador, Salvador e Inspirador. É um Deus que é Criador, Salvador e Inspirador. Bom, Padre Vasco, Obrigada, temos Padre Vasco, aqui obrigada. ainda dois
dois temas em aberto, que é, por um lado, aquele que foi colocado pela Maria Lebre, sobre a noosfera. Talvez a Maria queira precisar outra vez a questão, e o Belarmino na questão da distinção entre a formação do indivíduo e a formação da pessoa. O Belarmino saiu. Está ali. Não sei se querem voltar aos temas para precisar mais a questão e o Padre Vasco agora pegar nisso. Talvez o Belarmino. Diga, Maria, vá. Não, a minha questão é a seguinte: a noosfera, no fim, é aquele campo que vai em direção à cristosfera. Portanto, é um campo amoroso que vai toda. Para mim, aqui é a minha dúvida: é assim, tudo o que é feito com amor é criador, tudo o que é feito sem amor, de uma maneira diabólica, parte. É E, destruída. portanto, quer dizer, vamos aqui criando desequilíbrios na noosfera. É comunicação, realmente conhecimento, é uma data de coisa, mas a noosfera é uma zona de amor. É isto, é que às tantas é isso que no TEAR dá a ideia que, assim, que é uma zona de amor que pode ser esvaziada com desamor. Não Padre sei. Vasco, é este o entendimento da noosfera? É uma esfera de amor? De amor inteligente. É preciso ter cuidado com a palavra amor. É amor humano que vai se tornando cada vez mais um amor espiritual e, portanto, à maneira de Deus. E à maneira de Deus o amor é inteligente. Antes de mais nada, é inteligente, gratuito e efetivo. Porque também a gente tem às vezes ter que purificar estes conceitos. Amor, sensibilidade, gostar, misericórdia, tudo isso está bem, mas não chega. É o amor à maneira de Jesus Cristo. Por isso é que vai no caminho da cristosfera. Mas deixamos, de alguma maneira, a biosfera para ser, de alguma maneira, uma maneira de estar pautada pela comunicação intelectual, mas intelectual não significa não amorosa, antes pelo contrário. Porque uma inteligência sem amor é uma brutalidade, então é uma máquina, então é um robô. Um amor sem inteligência é uma patetice. E, portanto, a noosfera, nós, significa conhecimento e pensamento, então é uma esfera de pensamento humano, humanizado, em que seremos capazes de nos entender e de aceitar e de nos tornarmos, de facto, uma esfera de entendimento. O entendimento não é só racionalidade, não é? Imaginemos um mundo em que todos nos entendemos. Ser capaz de aceitar as diferenças, ser capaz de lidar com elas, ser capaz de perceber a diferença, ser capaz de... Não é? Então, isso é um mundo de amor, porque esse entendimento não existe só por razões racionais. Então, nos significa entendimento. Entendimento profundo, entendimento discernido. E vamos otimisticamente, vamos nesse caminho. Mas percebemos como é difícil o entendimento. A gente basta perceber as guerras que fazemos dentro de casa, as guerras que fazemos connosco próprios, que nem nos entendemos a nós, as barbaridades do nosso mundo. Seria um mundo já sem barbárie, seria um mundo em que as pessoas se aceitam, se entendem. Pelo menos estão a fazer esse esforço consciente, que parece que não fazemos muito. Temos sempre a arma levantada para ocupar o lugar e excluir o outro, não é? Teria que ser seria um mundo de paz, de justiça, porque a nós seria isso, uma inteligência ao serviço da relação e do crescimento de todos, não é? Tal reino de Deus, justiça e de paz. E é um reino de amor, evidentemente. Mas para tirar só, ficar só ali colada do afeto mais emotivo, que às vezes é perigoso, porque a emotividade às vezes é muito egocêntrica.
Pois, Não sei, mas é isso. A noosfera é para aí. Percebemos que é isso que nos é pedido, construir essa outra coisa que já não é só uma esfera personalizada, consciente, livre, uma bio, que já não é só animal ou vegetal, mas agora a caminho de um entendimento comunitário, hospitaleiro, fraterno, tudo agora aquilo que queremos que Jesus vai dizer do que era o reino de Deus. E isso tudo só é possível à luz do outro passo, que é a cristosfera. Porque a noosfera ilumina a biosfera, a cristosfera ilumina a noosfera. Porque para progredir é preciso ter uma luz mais além que nos mostra o caminho. Não sei se me estou a explicar. sim. Não, é que de facto, pois o filme devemos estar na infância da noosfera, apesar dos milhões de anos que ela pode já Vamos existir. corrigindo aqui e acolá, mas a dificuldade que a gente tem de se entender. Noosfera seria uma esfera de entendimento. Usar a palavra entendimento, que a gente percebe isso. Às vezes as pessoas, a mãe não se entende com os filhos, o pai não se entende com os irmãos não se entendem, não se aceitam, não se interajudam, não é? Isso precisa de uma luz um bocadinho mais além, porque só por responsabilidade humana é preciso muito amor para isso. E seria muita graça de Deus para, para viver isso. Mas, pronto, mas é isso. Eu agora dava a palavra ao Belarmino, que há pouco queria intervir, mas que tem uma questão que ainda não foi abordada. Portanto, Belarmino, se quiser agora reintroduzir a sua questão. Pois, muito obrigado. A questão era voltarmos a conversar sobre o aspecto que o Teilhard introduz da diferença entre pessoa e indivíduo, não é? O facto de se construir a pessoa humana. Falarmos um pouco sobre isso. A minha intervenção anterior era muito para chamar a atenção de que um dos aspectos interessantes hoje em ler Teilhard é que estas questões estão a ser abordadas e estão a ser aproximadas não pelo lado religioso, mas por baixo, pelo lado da ciência. E isso é muito interessante, é um aspecto muito interessante. É essa ascensão da ciência em que, até por causa daquelas questões que o Padre Vasco até já falou, estamos no limiar e no advento da inteligência artificial, com todas as perplexidades que isso nos vai causar e nos vai criar. A ciência tenta dominar estes conceitos em vários sentidos, no sentido utilitário, mas também no sentido de ele poder servir a pessoa humana, não é? Portanto, há que haver um diálogo de baixo para cima da ciência, que se aproxima da espiritualidade, da alma, do raciocínio, da ética, e por outro lado, o discurso clássico religioso, não é? E ambos os caminhos é muito interessante, de alguma maneira, se encontrarem num padre cientista como era o Teilhard, não é? É muito Sim, sim. interessante. O que ele hoje não diria, o que ele hoje não escreveria, se tivesse consciência do progresso científico brutal que houve desde a sua morte, não é? Sim. E, portanto, esse enriquecimento dos conceitos. Hoje a ciência, mais do que a filosofia, é o principal produtor de conceitos, não é? Até Sim, para a vida prática. mas não se pode separar. A E filosofia deve ser uma instância crítica, não é ir pelo seu caminho, mas deve ser uma instância crítica do resto. E a ciência, se pensa que é autossuficiente, pode criar não monstros. estou a dizer isso. Pode criar monstros, não é? Claro, com A certeza. ciência também não se pode desligar. Mas é engraçado, e acho que disse isso, porque está lá naquele capítulo de Dona Dia, que os 4 campos da nossa responsabilidade ética, o Padre Lutero disse, o primeiro campo é a investigação científica, foi o que ele disse. Mas é uma investigação científica, se faz isto
por um destes que quer negar a espiritualidade à força, porque a matéria resolve tudo e a ciência vai resolver tudo, uma ciência orgulhosa e autossuficiente vai esbarrar já na primeira curva, porque vai ficar sem humanismo, não é? Mas é muito engraçado que ele tenha dito isso, que o primeiro campo a desenvolver seria continuar com a investigação científica. Agora, de novo, não é que há investigação científica sem solidariedade, sem humanização, sem fraternidade, sem consciência dos perigos disso. Não é? Portanto, Qual é a sua opinião, Padre Vasco? mas é isso. Agora, quanto melhor conhecermos a nós próprios, as nossas relações, o nosso cérebro, mais capazes somos, mas também é importante este cuidado ético de perceber que em tudo aquilo que humano que fazemos há uma ambivalência. Tudo depende do modo como usamos. A faca para cortar a laranja ou para enfiar na barriga do outro. Não é? Uma inteligência artificial ao serviço da humanização, mas o que é a humanização? A humanização nossa, do meu grupo, é existe uma humanização ateia? É possível? Existe uma humanização que se dá ao luxo de brincar com a sexualidade, pensando que o corpo é uma coisa que eu posso manipular, sem mais? Isso é investigação científica, porque sou capaz de fazer operações que parece que... mas sem quadro de referência moral, sem quadro de referência humanística. Mas a ciência permite. Sim, a ciência permite que eu vá ao cérebro das pessoas todas que incomodam e ali com uma faquinha acabo com todos os loucos. Mas não ficam bons, não ficam com saúde. Mas porque o que é uma ciência egocêntrica? Não se pode desligar disso. Agora, primeiro campo, investigação científica. Segundo campo, domínio responsável da natureza. Não é domínio da natureza, domínio responsável da natureza. Terceiro campo, desenvolvimento das redes de informação. Também tem a ver com a ciência. Mas são perigosíssimos, porque facilmente são manipuláveis as redes de informação. São ricas enormes, mas também de um momento para o outro. Estamos todos parados. O desafio da humanização, achamos que a ética é aquilo que eu acho que posso fazer porque me dá jeito. Não? Mas Sandro sente isso e de facto não. Teilhard superou, e porque viveu isso, uma desconfiança mais eclesial do que cristã da ciência. Enfim, o modernismo assustou as autoridades clericais e começaram a pancada a ciência. Foi perigosíssimo, não é? Mas também dizer que a ciência vá por sua conta, que não há problema nenhum, sim, tem que ir por sua conta, mas respeitando que não é a única coisa que existe. O que é uma inteligência extraordinária sem amor? O que é um amor sem inteligência? Disparados. Mas é exatamente isso. E cada vez temos mais na mão coisas extraordinárias, mas que, mal usadas, são altamente destrutivas. Bombas atómicas e todas prontas a explodir. E não é preciso arranjar um avião para ir lá deitar a bomba. Basta arranjar um vírus que se introduz e dá cabo de uma sociedade. Isto, a ambiguidade está sempre lá. E por isso é que a ética não é mais uma ciência.
digamos assim. Pronto, então vou excluir algumas pessoas, vou suicidar outras, etc. É muito bonito perceber que os processos são todos interligados e nenhum deles está em fase final, todos estão em fase de processo, com avanços e com recuos, com atividades e com passividades, para usar a linguagem do Teatro Chardin, percebendo que há avanços, há recuos, há aumentos, há quebras, e assim se vai crescendo, mas o mundo impaciente, o mundo não digo autónomo, mas autossuficiente, que é muito importante distinguir a autonomia da autossuficiência. Quando eu digo que a pessoa é um sujeito autónomo, não estou a dizer autossuficiente. Estou a dizer autónomo, estou a dizer que é responsável pelos seus atos e pela sua maneira de pensar e que tem essa forma única e tem consciência disso. Indivíduo, sujeito, significa Mas indivíduo. posso fazer uma pergunta? Pode. Há alguma entidade reguladora daquilo que está a dizer? Temos que ser nós próprios. Acho que o Evangelho é uma espécie de autoridade reguladora, mas ninguém acredita nele. Há alguns que não acreditam, mas todos andamos à procura de uma autoridade reguladora. Porque é que fazemos leis? Porque é que queremos pôr responsáveis pelas leis? Mas como não nos entendemos nos objetivos finais nem nas bases, estou sempre que essa autoridade reguladora tem que estar sempre a ser revista. Padre Vasco, eu sei que o Padre Vasco tem uma educação de base, é engenheiro de base. Posso lhe fazer uma pergunta? Sim, sim. Acha que nos últimos 40 anos ou 50 anos no mundo, na Europa, no mundo, nos organismos internacionais, as decisões políticas estão a ser tomadas com base, cada vez mais com base na ciência? Houve aqui qualquer coisa. Houve, Eu não acho sei, que, eu- parou a voltando um tua. bocadinho, eu acho que não Nós tem. estamos a viver uma época de destruição climática, de Sim, destruição da natureza, exatamente. em que a economia domina e ninguém ouve os cientistas, sobretudo os naturalistas. Sim, sim. Eu até coloquei aí no chat um artigo muito interessante que saiu no Observador, que trata um pouco dessa necessidade de chamarmos mais os cientistas naturalistas para recuperar o que resta da natureza. Mas as forças anti este movimento são poderosas. Pois são. O economicismo, justificado porque há muitos pobres, porque há muitos não sei quê, impede a distribuição dos dinheiros, impede porque na tentativa de manipular a educação em nome de partidos e de ideologias, as guerras são muitas. Apesar de tudo, acredito que o mundo progride. Acredito. Mas às vezes não se vê. É preciso mesmo fé. Mas acho que sim, porque apesar de tudo, há grandes sinais de pessoas a tomar consciência, mas ao lado disso há os exploradores, não é? As pessoas que vivem o imediato. Eu cá safo-me e o meu ego e o meu grupinho justifica fazer todas essas coisas. Porque Mas o Padre Vasco está a tomar a posição hegeliana de que o ator da história é o progresso. não, porque, como diz o Sérgio Chardin, o progresso agora depende de nós. E tem que ser um progresso comandado pela ética. Porque Pois, senão, o sem que é o dúvida, e progresso estamos de sem acordo. ética? O progresso não existe sem ética, sem opções responsavelmente humanas. Mas sendo os interesses contraditórios, como é que resolvemos isso? Teria que haver discernimento, teria que haver diálogo,
paciência para não ir atrás de quem tem dinheiro e quem tem poder, Ah, pois. porque esses começam a comandar a vida e justificam, bem justificadinho, não é? Vamos eliminar os pobres. É muito bonito. Acho que sim, essa ideia tem que haver, mas, mas ninguém quer que lhe mexa na sua conta no banco. Mas estou disposto a partilhar. As teorias são muito bonitas, mas estou disposto a repensar-me. E isso era a noosfera, seria a capacidade de se repensar e de se entender, não é? E, portanto, como, por outro lado, a informação em muitos sítios, sobretudo no Ocidente, acho eu, está doente, não temos o retrato da realidade e tantas coisas boas que acontecem, porque, como já dizia um professor meu, o bem não tem história. Para os jornais só vem aquilo que dá dinheiro, ou que faz escândalo, ou que agora está na moda, ou que se houvesse jornais a dizer as coisas boas que se fazem, mas isso não vende. E cá estamos, outra vez, somos dominados pelo vil metal. Não Então podes. não temos nem um mediador honesto, Não, temos que nem ter. um curador honesto. A Igreja devia ser isso, uma instância que propõe reflexão e o discernimento, e que se encarregasse disso, do discernimento. Hoje fala-se muito de discernimento e também os cientistas procuram e percebem que não podem tirar logo conclusões daquilo que lhes vem no laboratório. Mas, como há um tipo ali a suportá-los lá que lhes paga, eles às vezes vão aquilo que me ofereceram para eu estar a investigar. E, portanto, estamos sempre a furar o sistema. Então, e como é que nós denunciamos isso? Se as redes sociais estão dominadas também pelos mesmos. Os Primeiro, mesmos que pagam primeiro não esses embarcar cientistas. nelas. Por outro lado, perceber que elas fazem uma função, e eu acho que o Papa disse uma coisa muito bonita, é que seriam grandes vocações entrar nesses mundos. A política e a comunicação, os cristãos não deviam fugir disso, deviam considerar como uma grande vocação espiritual entrar nesse mundo. Espiritual. Mas para dizer a verdade, Exatamente. para defender a Pois, por isso natureza. mesmo. Exatamente. Pois, Não, exatamente. Estamos de acordo. isso é o Cristo. Isso é o Cristo. E, portanto, mas se entramos na política para fazer como os outros, ou porque para defender o meu partido apenas, embora a coisa talvez tenha que passar por partidos, mas Sim, mas o Papa quer que a gente entre nos partidos, não é? E transforme os partidos. exatamente, como caminho, mas não me torno partidarista no sentido de ficar cego. E Pois depois já é. vale tudo para ganhar votos, já vale a pena corromper, já se podem comprar votos, já se podem. O Padre Vasco conhece algum caso De quê? De pessoas disso? que se Compra de meteram na votos? política por. De compra de Hum? consciências? Isso há. Sim, sim. A gente depois vai ouvindo. Às vezes o próprio não está a querer acreditar, mas depois começa a perceber que está a ser usado e manipulado. Não é espantosa, não é espantosa a não evolução do país nos últimos 40 anos? É, mas não podemos desanimar, somos altos e baixos. Mas não vejo nada tudo mau. Vejo que. Não, eu também não vejo nada de tudo Até porque mal. acredito Mas é porque que. nós estamos aqui a conversar, não é? Isso é Pois, bom. não, até porque acredito Já foi que. pior. Acredito, não, vejo que também é por passividades e por linhas tortas que se cresce. Na medida em que eu dou Por uma passividade capacidade. ou por medo? Hum? Por passividade ou por medo? Passividade, uma coisa. Medo, às vezes, mas medo é mais perigoso para o crescimento. Mas também, às vezes defende-nos. Porque às vezes defende-nos. Há um medo que é saudável, que é não arriscar Claro, estupidamente. claro, claro. Agora, há um viver a fugir da realidade, esse medo é bloqueador.
Há um medo que é Claro. sinal de responsabilidade e há um medo que é fuga do compromisso. Eu Enfim, acho que a polis é um meio nobre de gerir a melhoria das sociedades. Portanto, não vejo nada que haja uma contradição entre a atuação política, pode ser partidária, e os interesses da humanidade, antes pelo contrário. Agora, o que acontece é que, como em tudo, tudo é pervertível, não é? sim. E quando se confundem os meios e os fins, as coisas estão invertidas, estão e pervertidas. Mas quando o Papa fala que nós nos devemos envolver na política, é exatamente neste sentido: é sermos sujeitos de agentes de um discernimento para o bem comum, não é? De procurar contribuir para que as soluções sejam eticamente e humanamente as melhores. Bom, e agora pergunto outra vez ao Belarmino, a sua questão indivíduo-pessoa ainda não foi abordada, não é assim? Foi. Pois não, eu gostava de ouvir as pessoas sobre isso. A de baixo quer ajudar aqui a compreender a distinção entre indivíduo e pessoa? Não, eu Disse, próprio, eu eu disse, próprio, eu disse, eu somos seres próprio sou muito individuais, ignorante. únicos. Eu estou muito interessado nos aspectos personalistas de Pois, Teilhard e do Monnier. E eu pois. nisso sou muito ignorante. Portanto, eu gostaria de ouvir quem sabe, para eu também pensar nos assuntos. Acha que por exemplo, Padre Vasco, acha que o personalismo de Monnier hoje é aquilo que falta? Não digo que seja só isso, mas acho que era muito bom voltar lá, porque ele encontrou ali um filão muito importante que a gente passa por cima. Até Não porque acha que na Igreja Portuguesa há um discurso pouco personalista, à moda de Monnier? nesta fase é tudo um bocadinho aflito e com pouca distância crítica. Mas enfim, mas ele foi inspirador de muitas coisas Padre importantes. Vasco, qual é hoje o discurso da Igreja Portuguesa? Eu não consigo defini-lo, há muita coisa, depende muito, há muita diocese, há muitas espiritualidades, há muitos grupos, há coisas muito variadas. Eu não saberia metê-las no mesmo saco. Mas eu acho que estamos numa fase boa de superar o clericalismo. Há hoje uma consciência nova, embora isso Ó tenha Padre Vasco, atiçado, isso tenha não acha atiçado, que as pessoas... Sim, embora isto tenha atiçado grupos de sectários muito fortes clericais, porque realmente há um devir dos últimos anos mais generalizado enfim, de uma consciência de uma igreja mais de todos, mais das bases, mais sinodal, mais fraterna, a ver até os caminhos que este Papa tem trilhado e que muita gente aceita, só que depois ainda não tem muitos meios para o pôr em prática. E isso gerou, por reação, grupos quase violentos de conservadorismo, porque a coisa é sempre assim. Estica-se para um lado e logo do outro lado aparecem grandes reações. E há movimentos hoje muito reacionários, muito fortes. E como fazem mais barulho, as pessoas são capazes de pensar que têm alguma razão. Mas, de novo, o que eu acho que faz falta é formação ética, catequese atualizada e formação moral, que é aquilo que a própria escola está a deixar de dar. É uma coisa gravíssima. Hoje, e aí é que entra. E então, acontece que a Igreja às vezes fica com um discurso moralista e não ético. Fica com um discurso moralístico que é um retrocesso. E é pena, mas é porque hoje não há muito espaço para a conversa sobre a ética. A começar por, por Desculpa, ó Padre Vasco, não há instituições muito éticas. espaço, não há muito espaço aonde? Já agora diga lá onde é que não há muito espaço, em que sítio é que não há muito espaço
para a conversa sobre a ética. Já agora, Padre Vasco, diga-me lá. Nas universidades, sobretudo, Bem, nas universidades nas não há espaço para a igrejas. discussão. Desculpe, Padre Vasco. Não, Nas mas universidades era aí que tinha que não há começar. espaço para a discussão política. Uma coisa não se pode desligar da outra, porque a ética leva também ao pensamento político, mas a ética Hoje está por entra numa trás. universidade, fala-se tudo menos de política. Ora bem, e ainda menos de ética, porque cada um é que sabe, é um individualismo terrível, a história do individual. É-se pouco pessoa, não se liga muito ao outro, o outro é um competidor, qual é meu amigo e aceita, e, apesar de tudo não se chateia, ou então é meu pseudo-amigo e está em competir comigo e não quer que eu tenha boas notas, quer-me passar à frente. As conversas são superficiais para não ter que ninguém se comprometer e sob a capa de que somos tolerantes, mas o que somos é uma outra coisa completamente diferente, que é desinteressados do problema do outro. E, portanto, a questão ética não tem. É perguntar na Católica onde é que estão as aulas de ética. Padre Vasco tem a minha Está a idade. ética, onde é que está a ética, às vezes, nos cursos O de Padre Direito? Vasco, o Padre Vasco tem a minha idade e sabe que isso há 30 anos, 35 anos, foi introduzido como uma grande qualidade a competitividade entre as pessoas na universidade. Pois, eu Era uma sei, grande qualidade, era os ventos do tempo. pois, eu sei, mas era preciso corrigi-los, porque a gente, cá está, nunca nada é linear. Se eu introduzo A, tenho que começar a pensar como é que encontro o equilíbrio deste A, porque o A desequilibrado é uma chatice. É uma letra entre 20 e tal. Então nem na Católica se discute a ética. Não vejo onde é que ela está. Eu que Claro, tinha pode ainda esperança na aparecer por lá, Católica. mas não está. Quanto muito aparecem alguns moralismos e que conhecem algumas regras de corresponsabilidade daqui e daquela. Há a ética empresarial, é muito bem, esses fazem algum esforço por isso. Os grupos da SES e essa gente toda está interessada nas questões éticas. E isso é muito importante. Por exemplo, esse é um fator importante, os da SES, que é a ética nas empresas. Mas depois é preciso lidar com a realidade. E, portanto, voltar ao princípio, voltar a. Mas, mas o catecismo já não foi ensino teológico, já foi antigamente moral, portanto, eram aulas de moral e religião. Não sei onde é que ficava a religião, nem a espiritualidade, mas era uma coisa que, pelo menos, estava lá a ideia da ética. Ainda que a moral seja um aspecto mais pragmático e imediatista, porque sem o discernimento ético, a moral pode se tornar um funcionalismo, um pragmatismo de concordâncias e discordâncias. Se me permitem agora, eu daria a palavra ao Francisco, que levantou a mão e como estamos a aproximar do fim, Eu também queria acho que dar... também tenho que Tem, saltar para tem, outros. tem que ser embora? Não, mais um bocadinho, sim. Então pronto, Francisco, põe a tua questão. Boa noite a todos. Eu penso que desta conversa e, sobretudo, da questão que a Maria Lebre pôs, nos estávamos a afastar em determinadas atitudes, com determinadas atitudes, portanto, do caminho, do processo para a noosfera. Penso que o Padre Vasco deu aqui uma série de exemplos e talvez numas sessões anteriores eu próprio pus uma questão ao Blarmino sobre a inteligência artificial e se de facto como é que estas próteses artificiais, em certa medida, estão a servir ou não a própria humanização. E de facto temos que há consciências cada vez mais de historiadores, veja-se, por exemplo, o Harari, a entrevista que ele deu, e de outras pessoas, já das últimas sessões falámos no Chomsky, e, portanto, há várias pessoas que estão a reconverter e estão a repensar o seu caminho para levar as coisas para um outro caminho que não, portanto, de destruir
portanto, a própria humanidade. E há testemunhos cada vez mais importantes de pessoas que vão refletindo no sentido de dar orientações muito precisas para que o ser humano vá refletindo. Veja-se o caso do lançamento da Laudato Si. O Papa Francisco deu um testemunho importantíssimo, definiu um quadro de referência extremamente importante para que todas as pessoas, qualquer que seja a sua religião, possam, de facto, observar determinados princípios. Portanto, resta ao ser humano, de facto, definir por critérios que me parecem que são os mais desejáveis, o caminho do bem e não escolher o caminho do mal. Isto, Bem, em certa medida, tentar fazer uma síntese de algumas coisas que foram ditas. Não sei se o Padre Vasco está de acordo ou se pode, de alguma forma, também elucidar sobre esta linha de pensamento. sim, é por aí, acho que é por aí. Agora temos que trabalhar tudo isso. O problema é que a gente está à espera de encontrar uma solução. Mas todas as soluções que a gente encontra são a prazo e abrir porta para outras questões. E isso custa-nos viver assim. Porque queríamos, quem é que resolve isto? Quem é o Messias que vai resolver as políticas do nosso país? Alguém vai resolver? Alguém tem uma magia para pôr isto tudo na ordem? Não tem. E não é nada de pessimismo, é a realidade, mas quando a pessoa está centrada de que temos que encontrar o primeiro-ministro, como se por cima isto tudo deve depender de um primeiro-ministro, será uma coisa assim esquisita. Estamos todos a querer nos escapar, alguém que nos salve, que nos tire da fossa. Quando a gente dizer, não, ou vamos todos arregaçar as mangas, que seria um princípio ético muito interessante, ou então estamos à espera que alguém faça uns estatutos e que todos acreditem neles e depois todos os ponham em prática. Padre Vasco, não podemos esquecer que o Teilhard de Chardin fala de que o processo evolutivo passa pelo tateamento, a taton, quer dizer, a humanidade tem evoluído ineludivelmente por avanços e recuos, não é? Nós não podemos realmente ser pessimistas ao ponto de acharmos que isto se transformou numa polarização total, radical e definitiva. Quer dizer, estamos sempre em fase de crise, não é? De procura de caminhos. Eu vou por aí, não é? Não sei. Evidentemente que ninguém tem a chave da solução, mas a procura é o meio de chegar lá, não é? Ou pelo menos de tentar chegar lá. Bom, Padre Vasco está com pressa, nós também praticamente esgotámos o nosso tempo. Posso enviar essa entrevista ao Expresso São António. Muito bem, obrigado, Maria Adélia. Obrigado. Eu depois divulgo. E então, acho que Larmino ainda quer intervir. Diga. Só um pequeno comentário e uma pergunta ao Padre Vasco. Nós temos vivido com pessoas cada vez mais alienadas e desesperadas pela verdade, porque a vida que nós vemos à nossa volta não nos satisfaz e não corresponde a uma verdade. Nós estamos cada vez mais sequiosos dessa verdade. E, portanto, enquanto realmente cada um de nós ou alguém denunciar, não puder denunciar aquilo que é mentira e congregar as pessoas para combater essa mentira, realmente vamos estar desorientados e confundidos
E eu tenho para mim que uma das coisas mais graves que sucedeu em Portugal nos últimos anos e na Europa foi o desaparecimento do estudo da história e, portanto, as pessoas, as sucessivas gerações dos últimos 40, 50 anos não sabem bem de onde vêm, para onde vêm. E, digamos, até um aspecto particular que é a descristianização das pessoas, vem um pouco disso. As pessoas não sabem de onde vêm e são periodicamente convidadas a um proforma que é escolher politicamente quem os representa, sem saber realmente de onde vêm e confundidos pela alienação do pouco esclarecimento das redes sociais que confundem, e isso tem sido absolutamente trágico e não augura nada de bom. Portanto, eu acho que nós vamos ter brevemente na Europa e no mundo, mas sobretudo na Europa, uma grande transformação. Evidentemente não é amanhã ou depois da amanhã, mas nós vamos assistir os próximos 20 anos deste milénio vão ser muito transformadores na Europa, porque as pessoas estão a chegar a um ponto em que precisam de saber outra vez de onde vêm e para que é que vão, e ter um projeto comum e não a destruição que vem, ambiental, política, etc. De maneira que, pronto, muito That's the obrigado, general Padre. idea. É isso que falta, tem razão. A meu ver, é isso que falta, entre outras coisas. A Bom, meus pergunta era amigos, sobre a falta da história, Padre Vasco. Sim, sim, é evidente isso. Isso é evidente. É As evidente. pessoas, as pessoas preocupam-se muito com a inteligência artificial e não se preocupam com o desaparecimento do ensino da história. não se A preocupam história com a nem da sua própria. moral nem das ciências humanas, não é? Pois, Pois, a substituir as história, ciências vamos ter a humanas. história. Sabe qual é? Sabe, o Padre Vasco que é engenheiro, não é? O Padre Vasco é engenheiro. Sabe o que é que a história tem de comum com a matemática? Padre Vasco, a história e a matemática têm uma coisa em comum. Sabe o que é? O grande problema da história e o grande problema da matemática. Chama-se demonstração. Pois, pois. Sim, sim. Bom, Não, eu acho que sim. Isso, mas pronto. Desta não é muito complexo, mas está aí um dos aspectos muito importantes, porque a história também ensinaria um bocadinho da ética, porque começaríamos a perceber porque é que estes decidiram assim, aqueles decidiram assado, isto foi mal, aquilo foi bem, mas isso não nos interessa, isso é para eles é historieta, interessa-nos, não dá dinheiro, não dá dinheiro. E, portanto, e a noção de progresso como é sem, que sem saber história porque é muito difícil. a educação em casa, como é que se faz? Querem saber de quem foi o pai, quem foi a mãe, não até querem que eles não saibam. Bom, estamos na hora, são 10h30. Padre Vasco, muito obrigado por se ter disposto Bem, a estar aqui, em diálogo conosco. Agradeço também a todos os que intervieram e que aportaram ideias e comentários interessantes e valiosos. E vamos prosseguindo. Vou recordar que nos restam mais duas sessões do primeiro módulo, que termina no final de junho. No próximo temos o professor Juan de la Gala, no dia 14 de junho, perdão, no dia 10 de junho, não, estou a dizer mal, desculpem, no dia 14 de junho, em que ele nos vai falar dos desafios contemporâneos, salvar o planeta e salvar a humanidade. Não é assim, Juan? Boa noite, vou tentar de falar de tudo isso, Ah, mas tá bom. com a ajuda de vocês. Sim. E depois temos, obrigado, e depois temos no dia 28 a última sessão do primeiro módulo, em que o autor do livro, o professor Gerard Donadieu, às 8 da noite, portanto, uma hora antes da nossa hora habitual, ele vai entrar no Zoom para nos fazer talvez
um apontamento do que nós temos feito com o livro dele, não é? Sim, E que ele tem pronto, acompanhado. muito bem. Portanto, dia 20, não esqueçam que no dia 28 de junho teremos a sessão às 8 horas, mas eu anunciarei, eu recordarei tudo isso no devido tempo. Mais uma Muito vez, bem. muito obrigado, boa noite a todos, e então até o dia 14 com o Juan de la Gala. Um abraço a todos, obrigado. Boa Adeus, noite, adeus, beijinhos para adeus, todos. adeus. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite.